vez eu ia com você só pra não sentir que estava só. Eu não sabia quem eu ia ser se eu desfizesse esse nó. Minha oração pra ser um par e me tornar criança, criando esperança de um futuro diferente do que eu via. Pés, mãos, a história do nosso corpo, E se repetir a memória do nosso sentir. Quantas vezes a gente não escuta negras, o solidão, rosto, garganta, os seios, os pés. Não passe a mão no corpo de vocês, despertando esse corpo, sentindo a memória dele. Era uma vez eu ia bem sozinha e caminhar comigo era bom. Não tinha mais conto de fadas e seu branco padrão. Sente sua história, sua memória. Revi a história e libertei os cabelos de minha criança. Você está chegando aqui agora. Eu me peguei no colo e me acalentei. Pega no colo e se acalenta, e se acorda. Insubmissa voz, insubmissa negra voz. É que o sistema quebra quando a gente se ama. Opção. E sentindo ainda de olhos fechados, o coração. Respira. Uma inspiração profunda, solta todo o ar. Inspira, puxa o ar, enche o corpo, solta todo o ar. Inspira, puxa o ar, enche o coração e bota para fora. Convidando a nossa presença sagrada, pedindo licença aos nossos guias espirituais e mentores, a nossa egrégora de luz, a toda a teia do universo, a tecelã e a grande mãe. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Todos os poderes dela são meus, todos os poderes dela estão em mim. Todos os poderes dela são meus, todos os poderes dela estão em mim. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Todos os poderes dela são meus. Todos os poderes dela estão em mim. Todos os poderes dela são meus. Todos os poderes dela estão em mim. Pedindo licença para a gente se conectar com a nossa deusa interna, os nossos guardiões internos, convidando a nossa luz, a nossa guiança, o nosso brilho pessoal, para falar da ruptura mãe e filha, como curar essas partes perdidas de nós mesmas, do nosso processo de retorno a essa sabedoria do feminino. É profunda esta busca para desenrolar a mortalha que cobriria a ferida, que nos marcaria com sangue. Na maré da anêmona vermelha, neste primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera, que nos chamaria de volta para a origem das coisas e nos faria ver, no momento de virada do tempo, um reflexo da lua na redenção do amor.
É muito difícil a gente curar a ruptura da mãe e da filha, porque a gente vai se deparar com a nossa própria natureza feminina. E essa é a parte mais difícil da jornada, porque a gente vai se deparar com as nossas dores. A gente descobre o pai poderoso dentro da gente e desenvolve as qualidades heróicas, mas a gente discrimina o pensamento do feminino. Aqui, a Murray coloca, né? Quantas vezes a gente sobrevive à descida depois de ser deixado em carne viva por Ereshkigal, que é a irmã de Nana, no fundo do poço, a rainha do submundo. O nosso relacionamento com a nossa mãe não é fácil. E essas feridas, às vezes, elas ficam abertas durante muito tempo. Mas para a gente começar a perdoar a nossa mãe, a gente vai ter que olhar para ela de frente, para as dores dela. Porque, como diria Clarissa Pinkola Estes, nós somos filhas sem mães. Porque as nossas mães também não aprenderam a ser mães. E isso é uma repetição da destruição do feminino pelo patriarcado, que vai se repetindo de geração em geração, quando o feminino é abafado, para a gente não saber se conectar e nem ancorar, e nem acolher, e nem dar colo para esse feminino. Então, as nossas mães não foram treinadas para introduzir a gente aos ciclos dos mistérios do feminino, da sexualidade do feminino, do ciclo lunar do feminino. A gente não aprende sobre as ervas medicinais, afinal, as mulheres eram curandeiras, elas eram, elas eram procuradas, elas eram excluídas, eram tidas como bruxas, então a gente vai repetindo esse padrão do ciclo do feminino. Quando a gente faz esse padrão de se afastar com essa identificação do feminino, a gente coloca essa rejeição inicial do feminino de raiva, da reprovação, da rigidez e da incapacidade da minha mãe de me ouvir e ver como eu sou. Como a gente, adolescente, já coloca essa rejeição nesse lugar da raiva, da rigidez, e se sente já desde sempre não vista. E aí a Murray vai trazer um caso dela, que era muito levada, e a mãe não conseguia entender porque era católica, e como a gente vai atacar a sombra da nossa mãe. E a mãe falava, cuidado, né? Cuidado para não engravidar, essa coisa do demônio, e começou a achar que ela tinha um demônio no corpo porque ela estava apaixonada. E aí ela começou a falar essas coisas, e isso ficava bem profundo na cabeça dela, até que de fato ela engravida muito cedo. E aí ela faz o pesadelo da mãe, que é chegar grávida e ter que casar logo cedo. Então, desde novas, na adolescência, quando a gente começa a sentir essa rejeição pelo feminino, a gente já começa essa ruptura com o ouvir a escuta do nosso próprio corpo. Quando a gente para de ouvir a escuta do nosso próprio corpo, a gente ignora as nossas necessidades. Inclusive, a gente leva o nosso corpo à exaustão, porque o tempo do feminino e o tempo do corpo é outro. E essa produtividade, essa necessidade de mostrar muita energia, leva o corpo a essa exaustão, que também leva o corpo muito em direção à doença. A doença como sintoma, a repressão não falada que vai para o corpo, principalmente, lembrando, endometriose, candidíase, herpes, miomas, questões também muito vaginais, vaginites, são às vezes extremamente emocionais. Cânceres, doenças sintomáticas, psoríase, são às vezes rejeições e abandonos. Então, quando o nosso corpo adoece, provavelmente tem um sintoma, tem uma causa a nível emocional que foi tão reprimida e não escutada
que ela acaba sendo manifestando como doença. Então, aprender a ouvir o nosso corpo e a valorizar as habilidades que a gente desenvolve, como a intuição, porque quando a gente não escuta o nosso corpo, e o corpo é o primeiro canal de manifestar a intuição, né? Quando a gente sente um arrepio, borboletas no estômago, aquela coisa assim, não vou entrar nesse avião, a gente tá com medo dessa escuta, a gente fechou esse canal que é do feminino, que é ligado com o corpo. E a gente, ao mesmo tempo que faz isso tudo, a gente também se sente culpada quando a gente escuta a nossa intuição ou quando a gente tem um momento de relaxamento, porque a gente se acha que isso é muito do luxo e que a gente não merece, porque dar tempo às nossas necessidades é egoísmo. E aí, desfrutar da vida, então, nem pensar. Ela vai trazer aqui uma frase: a vida é dura, a vida não é justa. Se quiser relaxar, fique observando a grama crescer. E aí ela vai trazer, né? Não importa a cura do resgate da ruptura mãe-filha, você tem uma boa relação com a sua mãe. Porque tem algumas conversas que com algumas mães é impossível de ter. Mas a gente precisa, em algum lugar, resolver a nossa treta maternal com a nossa mãe interna, com esse feminino interior. Assim como a gente falou do homem com coração, que é o pai interior, e a gente trabalhou a questão do pai, a ruptura da mãe e da filha, ela só vai ser resgatada e ressignificada a partir do momento que a gente trabalha essa mãe interior, a grande mãe. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, de infinitas possibilidades, são milhões as figuras da grande mãe. A grande mãe, ela vai ser de nível arquetípica do grande inconsciente coletivo, cultural, de como a gente identifica a mãe na cultura social, como quando a gente identifica a nossa própria mãe. E a gente interpreta essa grande mãe, que às vezes a gente está desconectada e faz uma leitura negativa, assim como a mãe terrível, que também tem um lado bom na mãe terrível, mas o homem, o ânimos negativo, que é a mãe destruidora, que é a mãe que ela só vai trazer o ruim e não vai conseguir reverberar as coisas boas do feminino. Uma mãe interna boa é a capacidade de merecimento, é a capacidade de regeneração e acolhimento, é a capacidade de autonutrição, de te nutrir. Uma mãe negativa, você não consegue ter abundância, você não consegue descansar, inclusive você vai ter as duas partes do feminino e do masculino desnutridas dentro de si. Então, a mãe como destino, que vai estar na página 155, é essa ideia dessa mãe interna arquetípica que a gente constrói, que para o Jung vai ser esse termo do complexo materno, que é não necessariamente quem a nossa mãe é, mas a leitura que a gente criou da nossa mãe na nossa infância, seja pela sensação de abandono, seja por instalar os complexos. A gente faz uma leitura da nossa mãe na infância, e essa mãe pode não condizer com a mãe que a gente tem atual, mas vai ser a mãe que, às vezes, assim, a sua mãe pode ser incrível hoje em dia, mas se na infância você se sentiu abandonada, você vai perpetuar esse complexo materno negativo da mãe que não te nutriu e que vai te trazer muitas inseguranças. Por isso, a gente precisa estar sempre trabalhando essa base dos nossos sentimentos, porque eles vão se repetir. O complexo materno acompanha a gente, e quanto mais consciência a gente trouxer para o nosso complexo, identificando como a gente vê, como a gente sentiu essa mãe na nossa infância, qual foi a leitura dela, o que faltou, quais são os traumas e as dores que a gente repete nos dias atuais, não saber receber, não pedir ajuda, se questionar, se criticar, não confiar no seu corpo, não se amar. Isso tem a ver com o que a gente ganhou da nossa mãe na infância. Ela vai falar que o complexo materno tem enormes implicações em relação à autoidentidade e seus sentimentos sexuais, e estes podem não ter nada a ver com a forma como ela percebe o conforto ou desconforto de sua mãe
com seu próprio corpo. A sua psique assimilou de forma negativa ou destrutiva, ela se separa da natureza feminina positiva. Então, se você teve uma mãe que você assimilou de uma forma negativa, você se separa dessa natureza positiva. E tem muito trabalho a fazer para recuperá-la. Se as atitudes da sua mãe ameaçam a sua sobrevivência como mulher, ela pode se identificar estreitamente com o masculino, buscando nele a salvação. Muitas mulheres encontram um aspecto espontâneo, divertido, prazeroso e acolhedor do feminino na figura paterna. Então, a gente começa o quê? Meu pai é muito legal. Meu pai, poxa, ele é o bem-humorado da casa. Meu pai é aquele que vai trabalhar, vai chegar e tá tudo limpo, tá tudo maravilhoso. Ou é aquele pai que só aparece para se divertir, mas a criança começa a achar esse pai maravilhoso e a mãe uma chata e começa a renegar esse feminino. Ah, ela é muito rígida, ela é castradora, ela é isso, ela é aquilo. Quando essa psique coletiva teme o poder da mãe, que o que acontece na nossa sociedade, a psique, né, o inconsciente coletivo teme o poder da grande mãe. Então, por exemplo, uma amiga minha, ela é médica e ela tenta estruturar leis, ela é política também, dentro das maternidades para ajudar as grávidas de uma forma natural, que vai ser com ervas medicinais simples, um chá de camomila para a grávida, um chá de lavanda, que são coisas fáceis de fácil acesso. Chá de camomila é super de fácil acesso. Implementar isso no SUS seria muito positivo, mas ela encontra sempre negativas. Por quê? O inconsciente coletivo não quer que essa mãe maternal que atua nesse lugar ganhe espaço. Então, a gente precisa destruir. E com isso, a gente destrói a ideia do nosso meio ambiente e da Terra. A gente abusa e domina a matéria. E ela vai trazer sobre uma coisa que aconteceu no derramamento de petróleo no Golfo do Alasca. E a cada tonelada de resíduos no deserto do Novo México, a chuva ácida, como a gente desrespeita e a gente viola e estupra a nossa mãe terra. A cura é a busca pela mãe pessoal. Eu me pergunto se a dor associada à ruptura mãe e filha tem origem no nascimento, quando a filha não está mais fundida com a mãe, e anseia por aquele ambiente seguro e protegido para contê-la mais uma vez. Em algum lugar da nossa psique, todos nós ansiamos pelo calor do líquido amniótico, banhando-nos gentilmente e embalando-nos para a vida. Sentimos falta do som reconfortante do coração da nossa mãe, pulsando dentro de nós. Se a separação da mãe ocorrer muito cedo, ou a conexão com a mãe se perder ao nascer, a mulher buscará a mãe ao longo de toda a sua vida. Porque a mãe, ela não tem a ruptura com o bebê, ela é o bebê. E a mãe representa o self. O que que é o self? A nossa verdade absoluta, a nossa alma, o nosso instinto. É o id, é o centro, o self é a nossa psique, é quem a gente é. Essa conexão viva que é com a nossa mãe. Ela também significa a terra e a nossa relação primária fundamental de construção desse ego. Por isso que, nos olhos da nossa mãe, a gente começa a projetar aquilo que a gente, as sombras dela, né? Como ela vê o pai, o masculino, como ela vê a vida, como ela vê o feminino. Desde a criança ela vai lendo esse lugar da mãe. E aí, quando essa criança, essa mãe volta para si mesma, a criança então experimenta o abandono. Sentir-se abandonada, e isso eu pergunto para vocês, porque eu vejo isso uma normativa entre as mulheres, sentir-se abandonada. E aí você fala, da onde vem esse trauma? Por que que às vezes eu me sinto abandonada? Por que essa questão cresceu tanto? Porque sentir-se abandonada pela mãe também é um problema para mulheres que não são órfãos. Quer a mãe estivesse fisicamente presente ou não,
Sua ausência emocional e espiritual é sentida pela criança como abandono. Mães que não foram preparadas para ser mães. Mães que não tocam o bebê e passam aquela energia de estou aqui. Mães que marcam a sua presença. A criança, ela sente. E isso pode gerar esse sentimento de abandono, porque não é que a mãe não ama, mas a mãe não sabe amar, porque ela está com uma ausência emocional, espiritual, ela está conectada no vazio ainda dela. Então, como essa mãe pode passar amor se ela mesma não se ama? Ela vai falar também que sobreviventes de incestos têm muitas questões com a mãe, principalmente de incesto quando é criança, né? Quando é abuso sexual em criança, porque ou quando a criança é abusada emocionalmente, porque a criança vê a mãe como um escudo de proteção. E aí essa mãe falha. E essa criança se sente extremamente abandonada porque a mãe falhou em protegê-la. E ao longo da sua vida, essa criança que se sentiu rejeitada e abandonada pela mãe, mesmo a mãe tendo, não só, tem muitos casos, né? Aqui ela conta um caso da mãe que não sabia lidar com o padrasto abusando da filha dela, porque ela não conseguia lidar, ela deu o melhor. Mesmo assim, a criança vai ler esse trauma, essa dor, e vai continuar ao longo da vida pedindo atenção e aprovação, procurando. Leiam o conto da caixinha de fósforo, que é buscando amor, buscando luz, e a criança pode estar buscando a sua luz porque ela se sentiu tão rejeitada. Tá no Mulheres que Correm com os Lobos, esse livro. Esse conto eu sempre trago, eu faço muito eu intercalo muito esses dois livros para você entender que às vezes a gente, quando não recebeu esse amor ou essa confiança, a gente passa a nossa vida buscando aprovação e uma definição das nossas necessidades através dos outros, porque a gente está buscando um acolhimento da confiança da nossa mãe. Se a mulher reconhece a ferida do seu feminino interior e sua mãe ainda está viva e disponível, ela pode tentar curá-la, renovando e transformando a sua relação inicial com essa mãe. Então, um momento de reconectar, um momento de poder conversar, recriar as estruturas, olhar para essa mãe com novos olhos e falar: nossa, trocar com essa mãe. Ela entende a própria fragmentação por ser uma filha sem acolhimento materno e tentar construir essa nova ligação, porque ela entende que a mãe também não teve esse acolhimento materno. E ela vai trazer a história de uma mãe e de uma filha, que é uma história super interessante, que uma menina que foi crescida à moda Artemis, dentro de um rancho, e ela foi redescobrir a mãe através de um livro que não era sobre ela, e a partir daí as duas juntas começaram a atuar como terapeuta e fazendo círculos de mulheres para reconstruir a ligação mãe e filha. Casos assim são raros, mas é possível, se você tem a sua mãe viva, reconectar, porque isso já é uma cura do feminino. Para quem não tem essa mãe, essa possibilidade de resgatar essa mãe, ela vai dar uma outra dica, que é a divina cotidianidade. O cotidiano divino. As mulheres que carregam uma ferida profunda em relação à mãe costumam buscar a cura na experiência cotidiana. Para muitas, isso toma a forma da divina cotidianidade. Ver o sagrado em cada ato cotidiano, seja lavando a louça, limpando o vaso sanitário ou tirando as ervas daninhas do jardim. A mulher é acolhida e curada ao se estabelecer no cotidiano durante esse período de recuperação do feminino interior, é muito frequente que ela se identifique com esta e encontre a mulher sábia interior. Uma pausa para dar uma. Quando ela conta a história da mulher que esquece quem ela é e a mulher só sabe fazer jardinagem, é um movimento dessa divina cotidianidade, de você resgatar o divino através do seu cotidiano,
seja fazendo funções de fazer jardinagem, limpar a casa é templo, cuidar do seu corpo, mas com um olhar diferente, de trazer o espiritual para a rotina, para olhar as coisas como se fossem sagrados, inclusive o próprio corpo como se fosse um templo. A deusa Hestia é a deusa grega do centro da lareira. Deixa eu ver, tem até uma fotinho dela aqui no oráculo. Ela é a deusa do centro da lareira, ela é o fogo interior da casa. E essa deusa é uma deusa virgem, é uma deusa inteira em si, é uma deusa que se cuida porque ela consegue esquentar o próprio lar, porque ela é o fogo interno. Olha aqui, ela acendendo fogo. Ela é o centro do nosso lar pessoal, é quando a gente começa a nutrir o nosso espírito. Como anda a sua relação com o seu fogo interno? Fogo é espírito, espírito de transformação. Uma mulher que está com pouco fogo, a gente tem os 4 elementos dentro de nós. A astrologia vai ler pelo nosso mapa astral, terra, corpo físico, matéria, sangue, água, né? As moléculas, água, nós somos 90% de água, ar, toda a respiração e o fogo do espírito. O fogo do espírito é o que aquece a paixão, a vida, a vontade de viver, a vontade de se movimentar, a vontade de você ter o desejo sexual. Desejo sexual é criatividade, é criação, é Kundalini. Então, acender esse fogo, ser capaz de autogerar o seu fogo interno. Só que Estia é uma deusa que ela silencia, porque ao silenciar, ao se acolher, ao se nutrir, ela reserva o seu templo lar para si. Então, é uma deusa que ela traz essa sabedoria interior porque ela se volta para dentro para nutrir esse fogo. Então, ela vai trazer Estia como essa figura desse feminino interior da mulher sábia, de quando a gente precisa fazer a solidão voluntária e aqueles momentos de solidão voluntária que a gente precisa ter, se não diariamente, semanalmente, para a gente nutrir o nosso espírito de força, de paixão, de vontade, de meditação. E ela vai trazer os valores associados à família, à segurança, ao relacionamento. Ela é uma organização, é a aranha, que tece as teias, cuida dos detalhes e sabe o que cada um está fazendo. Então, como as mulheres deixaram esse papel do feminino e a gente começou a ver uma visão julgadora e crítica da desse acolhimento, como se fosse feio a mulher do lar, o lar, né? Feio, é vulgar, é uma mulher que ela não trabalha, ela não é igual ao meu pai que foi para a rua, é uma mulher dona de casa, é uma vovó, é submissa. A gente perde esse espírito dessa nutrição de conexão com acolhimento. Resgatar esse lugar, que não é resgatar a figura da dona de casa que foi, é resgatar a figura da mulher que cuida do seu lar, que cuida da sua casa, que nutre o seu espírito. E isso é um valor do feminino como centro da família, amplamente ignorado e considerado a desvalorização da mulher pela sociedade. Como o lar e o círculo familiar perderam significado, também nos esquecemos de valorizar e proteger nosso planeta. Então, a gente não valoriza a nossa terra, a gente não valoriza as nossas águas, a gente não valoriza as nossas florestas. Por que a gente não valoriza o nosso próprio lar? Porque isso foi tirado dessa força desse feminino interno. Cura na natureza e na comunidade. E ela vai falar, né, da comunidade. Quando a gente vai trabalhar o feminino, a gente volta a resgatar esses valores do sagrado. E a gente volta a resgatar a conexão com Gaia, a Terra. E a gente passa por ritos femininos através de encontro de mulheres e buscas visionárias. Tem um livro chamado 10º não sei quanto mil círculo, que fala quanto mais tiverem, depois que tiver não sei quantos mil círculos, a energia do feminino vai conseguir resgatar a polaridade feminina e masculina da Terra. Então, essa cura desse feminino
Essa cura com essa conexão feminina vem a partir de mulheres se curando com mulheres. É importante círculos de terapêuticos, mas hoje em dia eu vejo muito como eu trabalho a minha espiritualidade a partir de círculos de mulheres e como isso nutre o meu corpo, nutre o meu espírito, resgatando a minha fé, a minha força feminina, é, equilibrando os meus laços, trazendo uma conexão muito profunda com Gaia. Quando mulheres se reúnem, milagres acontecem. Quando mulheres rezam juntas, milagres acontecem. E aí isso expandindo para a comunidade, essa força feminina, como mulheres movem o mundo, como redes de apoio movem o mundo. E isso é uma nova visão, pensamento, resgate da deusa, porque a gente começa a se transformar a sociedade a partir dessa força feminina que tem novos valores. E ela vai trazer, né? As mulheres mais uma vez estão se unindo para celebrar as estações e honrar sua conexão com as fases da lua. Somos lunares, né? 4 fases da lua, os ciclos menstruais. Como isso interfere em nós? As mães começam a criar ritos de primeira menstruação com as suas filhas pubescentes e a celebrar a sua própria cessação do fluxo sanguíneo com ritos de menopausa. A ideia de ritos é muito importante, porque a ideia de ciclicidade e a valorização de cada momento da vida, que isso é esquecido na cultura anterior, né? A cultura anterior achava que a mulher menstruou, ela já pode ser mulher e casar. Não, como é importante para a menina virar mulher e como isso é um processo de entrada no grande mistério da deusa, da grande rede cósmica do feminino. Elas cantam, dançam e jejuam juntas, ou sozinhas, em silêncio, as histórias da irmã serpente, do irmão falcão e da lua. Elas rezam por uma visão do seu verdadeiro caminho. As mulheres estão compartilhando os seus sonhos de um futuro que incorpora valores do coração, de uma linguagem que é inclusiva e de imagens que celebram a vida. E aí ela vai trazer, né, uma figura fundamental para a gente reconstruir essa ideia do feminino, da nossa mãe, dessa relação da ruptura mãe-filha, é a avó como guia. E ela vai trazer, né, como a gente precisa, às vezes, invocar essa imagem da avó, os reinos misteriosos do feminino, a figura sábia. Lá que sabe, segundo Clarissa Pinkolos 3, a mulher selvagem que aos ossos ela anda debaixo do rio. Essa é a sabedoria verdadeira do feminino. Hecate, a avó-aranha, Estia, personificam qualidades de insight feminino, sabedoria, força e acolhimento que podem estar faltando na vida cotidiana de uma mulher. Um período importante que a gente entra em contato com essa força dessa sabedoria é o momento da menstruação, que a gente entra no ciclo da sábia da anciã, quando a gente sangra. Então, é um bom momento da gente recolher e, de fato, fazer um dia, pelo menos algumas horas, da solitude, que você pode deitar, fazer um chá, ler ou escrever, né? Tem uma autora que eu amo, que eu sigo, que é Jaime Sams. Ela fala da jornada da cura, que é no primeiro e no segundo dia menstrual, ou no terceiro, se fechar e ler, ler não, escrever, cantar, desenhar, pintar, não colocar nada para dentro, ser gerida, se nutrir bem, alimentos com nutrição, um cacauzito, milho, aipim, alimentos, abóbora, né, sopas, caldos, que relembram essa anciã, essa comida dessa avó, relembrar essas figuras. Ela vai trazer uma história de uma mulher que foi com 20 anos para Cuba, com 15 anos para Cuba. Ela era cubana e foi para os Estados Unidos. Só que ela era neta de uma rezadeira e a avó ensinava ela a rezar desde os 5 anos. E aí ela entrou numa depressão com 28 anos e ela começou a lembrar dessa avó. E ela foi com 15 anos para os Estados Unidos. E essa avó apareceu, né? Ela foi fazer um trabalho sobre a morte e apareceu essa avó falando: lembra minha neta, minha filha, que você sentava no meu colo e eu te ensinava essa oração para você proteger. E essa mulher entrou nesse caminho da curandeira, lembrando essa força espiritual da avó. Às vezes, lembrar da nossa avó, dessa força que ela teve e lembrar da força das nossas ancestrais, a história que essas mulheres tiveram. Ah, minha bisavó foi mãe de santo, minha bisavó foi
era indígena e foi raptada, porque tinha muitas mulheres que foram pegas no laço, né? Então, assim, lembrar dessa força ancestral, porque a nossa força é muita e a gente às vezes precisa chamar. Essa rede cósmica, ela conecta todas as mulheres e quando a gente abre o nosso coração e pede guiança, a guiança vem. Isso é fé. Mas a gente, quando abre, todas as vezes que eu precisei do feminino, ele apareceu para mim de formas mágicas. Eu estava chorando, de repente eu senti Artemis. Eu estava num processo, de repente eu vi Isis. E elas vêm falando com a gente, porque elas estão aí para falar. Então, quando a gente abre, a gente começa a receber sinais. Ela fala muito da aranha. E o que eu mais tenho visto, inclusive em cima da minha mesa, tinha uma teia de aranha enorme que eu peguei e falei, meu, e uma aranha enorme. E a aranha conversando comigo em todos os lugares. Então, assim, abra-se, a tecelã do universo está aí, né? Me mande sinais, grande mãe, porque a grande mãe te escuta, sabe? Orar é conversar. Você não precisa falar um Pai Nosso, uma Ave Maria, assim, fala assim, grande mãe, eu tô aqui. Reza com seu coração aberto, conversa com o vento, isso faz parte da Grande Mãe, somos filhas dessa fonte criadora. A natureza selvagem está dentro de nós, resgate a sua força. Muitas mulheres se lembram dos dons e talentos particulares de sua voz, das suas avós ao retornarem à sua própria natureza feminina. Que dons e talentos pessoais tinham a sua avó e que você pode retomar como se fosse uma força sua. A mulher como criadora de mitos. Os mitos são instrumentos pelos quais lutamos continuamente para tornar nossa experiência inteligível para nós mesmos. Um mito é uma imagem ampla e controladora que atribui o sentido filosófico aos fatos da vida comum, ou seja, que tem valor organizador para tal experiência. Uma mitologia é um corpo mais ou menos articulado de tais imagens, um panteão. Sem tais imagens, as experiências se tornam caóticas, fragmentárias, meramente fenômicas. É o caos da experiência que as cria, e elas têm intenção de corrigi-las. Isso tudo para falar que, se você não foi iniciado em uma mitologia feminina pela sua mãe ou pela sua avó, se você não ouviu histórias sobre o feminino, você precisa buscar arquétipos do feminino para você desenvolver a sua própria relação com o interior, com o seu interior. Os símbolos, os arquétipos, eles falam de nós e eles também representam as nossas curas. Então, se você não teve nenhuma lenda, nenhuma história, ou se a sua única arquétipo foi a Disney, busque mais para você se conectar com imagens que vão te conectar com a energia da Grande Mãe. Aqui eu tenho Kuan Yin, e eu tenho uma deusa Ísis. Elas foram aparecendo e surgindo, porque eu abri meu coração e de repente, elas já estavam na minha vida. Então, assim, busquem. Ah, é Nossa Senhora de Guadalupe, é Nossa Senhora de Fátima. Busque mais. A rosa, que é tão usada pela Nossa Senhora, já é por si só uma imagem da Grande Mãe, porque são flores sagradas. Então, assim, a rosa tem uma energia da deusa. Então, assim, tem os mistérios, porque o que está por detrás dos mistérios das imagens, sabe? Busque saber. Porque essas poderosas divindades, heroínas femininas, podem curar a sua ferida interior. Kuan é a deusa do perdão, Isis, o casamento interior. Como andam as suas deusas internas? E ela vai trazer, né, a deusa tríplice, a imagem da deusa tríplice. É uma das imagens mais antigas, é uma imagem celta, jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção. Eu não lembro essa música, mas eu posso passar depois, que é a figura da mãe, a representação da Virgem. A Virgem, não é porque ela é virgem, não teve relações sexuais. A Virgem, ela é imaculada em si. Artemis é uma deusa virgem. Este é uma deusa virgem, inteira em si. Artemis é a deusa da mata, a mata fechada. Ela tem um sexo livre, inclusive. Quando a gente está com o arquétipo de Artemis, a gente transa loucamente.
mas ela é uma deusa inteira em si, ela não divide a energia dela, ela não se doa, ela trabalha a individualidade dela. A mãe Deméter, ela divide com Perséfone, ela gera a vida, ela é a fonte da abundância e da criação, ela é o ventre. É... Eu acho às vezes Afrodite meio mãe, mas ela também falam que ela é a Virgem, a lua cheia. Tá linda hoje, saindo ali. Mas tem a Ísis é a deusa mãe, é a deusa que pare, ela tem 2 filhos, então assim a mãe. E a velha, Hecate, é a deusa velha, da Senhora das Encruzilhadas. É... Sheila Najig é uma anciã que é maravilhosa, que ela abre o portal da vulva. Então, são as deusas. Nanã é uma anciã. Iemanjá seria a mãe. Nhançã, talvez a virgem. Então, a gente vai trabalhar por esses arquétipos, porque são as figuras que a gente precisa, independente da nossa idade. A gente vai passar. Às vezes, a gente está mãe, depois da menopausa, a gente está anciã com 17 anos. A gente está virgem com 45. Então, isso representa o nosso estado de espírito, o que a gente precisa no momento. Então, a gente tem que olhar para essas imagens e saber como a gente está. Isso captura a essência do feminino criador dentro de nós, preservador, destruidor, além de celebrar a preservação e a reverência interior da conexão com os elementos básicos da vida. Super recomendo que comprem o Oráculo da Deusa, é o mais antigo dos oráculos que vão falar das figuras femininas. Eu tenho esse oráculo aqui que eu adoro também, a Deusa Respira, que é um oráculo que vai trazer mais uma energia da sexualidade sagrada, mas é bom porque você às vezes precisa de uma resposta e esses oráculos eles ajudam a gente. A origem da imagem da deusa é os primeiros símbolos da deusa provavelmente tiveram origem na reverência humana pela criação feminina no parto. As imagens da mãe se tornaram sagradas. E ela vai trazer uma mulher que fez muita cura para ela quando ela começou a se ver com essas imagens da deusa parindo. Ela começou a se pintar, né, o nascimento de Vênus, e ela começou a trabalhar esse arquétipo da própria deusa. E aí ela falou, né, como trabalhar a Deus, ela não conhecia a raiva dela muito bem. Então ela fez um quadro de Kuan Yin, que é a deusa do perdão e da compaixão. E aí ela intitulou: Ó deusa, dai-me-nos forças para atravessar. Entendi que a compaixão não é mera piedade, sim é algo mais implacável. E ela vai falar um pouco dessa experiência dela de trabalhar as deusas. E é importante você olhar assim para você na sua vida, se em algum momento você teve essa fissura pelas imagens do feminino. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha 9 anos, eu amava as histórias das deusas gregas, então eu desenhava muito feminino. Ou depois, tipo, eu amava Sailor Moon. Ou quando você tem uma filha e ela gosta de um desenho, por que que ela gosta daquele desenho? O que que tem a ver aquela imagem? Apresente imagens para já ter nesse arquétipo feminino imagens de força e de potência. A mulher do sonho sombrio. E ela vai falar de mulheres de hoje que sonham com mulheres fortes, acolhedoras, que não têm necessidade de dominar os outros para exibir poder, e vão até a mulher sonhadora para despertá-la para uma nova ordem. Elas sonham com a escuridão, com a necessidade de enfrentar a dura realidade da vida e da morte, com a possibilidade do cataclisma, sofrimento e psicose. Muitas sonhadoras encontram uma mulher grande e poderosa de pele escura que as acolhe e as recria. E ela vai trazer uma história de uma mulher que estava rodeada de esqueletos e demônios, que a pele dela foi devorada e retirada do corpo dela por dentes ferozes. Sou ossos caminhando entre ossos, o vento começa a soprar e me sinto seca. Estou em um deserto, meus ossos secam e se desfazem em um monte de pó. Uma gota d'água clara cai no montículo de pó de osso que sou eu.
Uma mulher de pele escura, talvez africana ou indiana, toca o pó com os dedos e transforma numa lama pastosa. Ela começa a me refazer. E começa pela minha vagina, meu corpo humano começa a chorar. Ela faz de mim uma mulher em primeiro lugar. Quando meu corpo está completo, vejo que é o mesmo corpo em que estou agora. Minha cicatriz da cirurgia ainda está lá. Meus seios ainda estão flácidos da amamentação. Ah, este é o corpo que tenho para este mundo. Ainda não morri. Estou viva neste corpo e neste mundo. Um corpo transformado é para outro lugar. Como anda a relação dos seus sonhos, do seu corpo? Teve uma vez, eu sonhei que existe uma das faces de Artemis, é a Artemis dos 1.000 seios. Essa Artemis, ela tem muitos seios, ela é muito mais antiga que a imagem grega de Artemis, porque ela é uma Artemis que fala da sua totalidade de potencialidade, ela é a própria nutrição e a abundância. E eu estava estudando Artemis. E aí eu sonhei assim, nossa, eu tô com um caroço aqui. E era como se fosse um caroço no lado do meu peito. Eu falava assim, gente, mas é um outro bico de peito. E meu peito começava a jorrar nesse terceiro bico de peito. E isso tem a ver com Artemis dos 1.006. Eu falei assim, gente, olha o sonho que eu tive com Artemis. Então, essas figuras, elas vêm curar. Você precisa estar num processo terapêutico ou de autoobservação para entender que esses sonhos falam. Quando a gente se trabalha e abre, esses sonhos também vêm. Uma forma boa é colocar um copo d'água do lado da cama e pedir um sonho, assim, eu quero um sonho de cura hoje para mim. E começar a conversar com os seus sonhos. De manhã você bebe o copo d'água. Quanto mais as pessoas criam imagens e histórias do sagrado feminino, mais elas se solidificam na linguagem, influenciam a experiência dos outros. Susan Griffin renomeou a Terra como irmã, em vez de mãe, prostituta ou velha, e ao fazê-los nos deu um amor acessível pela natureza que não está separado de nós. E ela vai trazer o poema dessa conexão, como conectar. Retomando a escuridão, recuperando a louca. E ela vai trazer, né, uma citação das constelações femininas, dos contos de fadas. Então, as figuras dos contos de fada. Mães, bruxas, madrastas e mulheres loucas. Por que que até a figura do feminino é reprimida nos contos de fada e subjugada como bruxas, madrastas malvadas e mulheres loucas? Os contos de fada costumam ser contados da perspectiva de uma garotinha ou garotinho e gira em torno do seu relacionamento com pais, irmãos, criaturas mágicas e pessoas que ela encontra ao longo do caminho. Ou ouvimos como ela responde ao tratamento bom ou ruim dos outros, como enfrenta os desafios ao longo da sua jornada e como finalmente alcança sua dádiva do sucesso ou da reconciliação. Madrastas bruxas e loucas são comumente retratadas como mulheres que impõem obstáculos para a criança em desenvolvimento. Então, as mulheres que dão não, as mulheres que não querem o espaço, é aquela coisa que Freud fala assim, o complexo de Édipo, você, né, tá querendo o seu pai, então vem a mãe e fica nesse lugar. Mas a mãe não pode ser a mãe porque a mãe é muito generosa, então eles colocam a madrasta, que não tem problema, a bruxa má, que não tem problema. E aí ela vai trazer essa ideia, João Maria, madrasta da Branca de Neve. Nos contos de fada, há pouca preocupação com as origens da crueldade da madrasta ou da bruxa malvada. Essa mulher não tem origem. Elas são as mães sem mães, elas não estão histéricas à toa, elas não estão loucas à toa, irritadas à toa, nervosas à toa. Elas estão assim por alguma razão, mas no conto de fada nunca tem um, um antes. Então, a gente nunca ouviu esse lado da criança chorona. E aí ela fala, nunca ouvimos seu lado da história sobre a criança chorona, desobediente e manipuladora, que é, claro, a menina dos olhos do pai. A perversa madrasta representa a decepção de toda criança por não ter a mãe perfeita. Aquela mãe imaginária, sempre disponível, sempre compreensiva e incondicionalmente amorosa, como o útero.
né? Como a gestação. Depois da gestação já deu ruim, porque só essa simbiose única e maravilhosa acontece. A gente nasce e começam as questões. Mas ela traz um conto popular, que é um dos contos de cura, que a filha aceita a mãe de volta, a mãe que foi cruel. Esse é um bom conto para ler. Era uma mãe que tinha 4 filhas e ela amava as suas filhas, 1, 2 e 3, que eram inteligentes, louras e lindas, mas odiava a caçula, a de número 4, que era apenas como era. Todos os dias essa mulher saía para buscar comida para as filhas. Ao voltar, suas filhas ouviam cantar. Minhas queridas filhas, 1, 2 e 3, venham para a mamãe, venham para mim. Mesmeranda, filha 4, fique atrás da porta da cozinha. As meninas corriam para a porta para deixar a mãe entrar, mas Mesmeranda ficava atrás da porta da cozinha. Então a mãe preparava o jantar para as 3 filhas mais velhas. Enquanto comiam juntas, conversando e rindo, jogavam as sobras para Mesmeranda. As meninas mais velhas cresceram e se desenvolveram, mas Mesmeranda permaneceu magra e frágil. Mas lá fora, um lobo faminto observava as indas e vindas da mãe e queria devorar suas 3 filhas gordinhas. Ele pensou que poderia pegá-las cantando a canção da mãe. O lobo praticou durante dias e noites, até que, numa tarde, enquanto a mãe estava fora, ele foi até a porta e cantou. Minhas queridas filhas, 1, 2 e 3, venham para a mamãe, venham para mim. Mesmeranda, filha 4, fique atrás da porta da cozinha. Mas nada aconteceu. As meninas não abriram a porta, porque a voz do lobo era grave e rouca. Frustrado, o lobo foi procurar o coiote. Eu preciso ficar com a voz de uma mãe, disse ele. Faça minha voz soar aguda e doce. O coiote olhou para o lobo e perguntou: O que você vai me dar em troca? E o lobo respondeu: Vou lhe dar uma das filhas. O coiote então afinou a voz do lobo e voltou a casa e cantou. Minhas queridas filhas, 1, 2 e 3, venham para a mamãe, venham para mim. Mesmeranda, filha 4, fique atrás da porta da cozinha. Dessa vez, a voz do lobo estava tão aguda que voou ao vento. As meninas riram e disseram umas para outras: Ah, são apenas as folhas sussurrando, e não abriram a porta. Algum tempo depois, a mãe voltou e cantou sua canção para as filhas. E imediatamente elas abriram a porta e novamente as 4 comeram, deixando as sobras para Mesmeranda. No dia seguinte, o lobo voltou para reclamar com o coiote. Você deixou minha voz muito fina. Conserte para que eu soe como uma mulher. O coiote lançou um feitiço sobre o lobo e o lobo voltou para a casa das filhas. Dessa vez ele cantou exatamente como a mãe. Minhas queridas filhas, 1, 2 e 3, venham para a mamãe, venham para mim. Mesmeranda, filha 4, fique atrás da porta da cozinha. Quando as meninas correram para receber a mãe, o lobo as enfiou em um saco e as levou embora. Mesmeranda permaneceu atrás da porta da cozinha. Mais tarde, naquele dia, a mãe voltou e cantou à porta. Minhas queridas filhas, 1, 2 e 3, venham para a mamãe, venham para mim. Mesmeranda, filha 4, fique atrás da porta da cozinha. Ninguém foi até a porta, então ela cantou sua canção novamente. Novamente, ninguém foi recebê-la. E ela começou a temer o pior. Então ouviu uma voz fraca cantando. Mamãe, suas filhas 1, 2 e 3 não podem mais ouvir, não podem mais enxergar. Elas foram embora, além da terra e do mar. Mesmeranda está aqui. Olhe para mim. A mãe abriu a porta e, quando não viu suas filhas amadas, saiu correndo de casa como uma louca, arrancando os cabelos e cantando sua canção sem parar. Mesmeranda se levantou, viu a sala vazia e saiu pela porta aberta. Ela começou sua jornada, fez seu caminho no mundo e, por fim, se casou com o filho do imperador. O tempo passou. Um dia, uma velha louca de cabelo desgrenhado e emaranhado como um ninho de vespas foi ouvindo-a cantando no portão do palácio. Minhas queridas filhas 1, 2 e 3 não podem mais ouvir, não podem mais enxergar. Mesmeranda, filha 4, ouça-me agora, estou à sua porta. As pessoas riam quando passavam por ela e os guardas do palácio a mandavam embora. Mas todo dia ela retornava, vestindo andrajos esfarrapados e cantava. Minhas queridas filhas, 1, 2 e 3, não podem mais ouvir, não podem mais enxergar.
Esmeralda, filha 4, ouça-me agora, estou à sua porta. Então chegou à imperatriz a notícia de que havia uma louca nas ruas cantando para sua filha Mesmeranda. Mesmeranda disse: Eu não conheço nenhuma louca e não tenho mãe. Um dia, Mesmeranda estava semeando flores no jardim do palácio e ouviu seu nome no refrão da mulher louca. Ela abriu a porta e olhou para o rosto da louca. Foi então que viu sua mãe. Ela pegou sua mão e levou para dentro. Mamãe, disse ela, as outras se foram, mas olhe para mim. Eu sou Mesmeranda. Você não me amava antes e eu ficava atrás da porta da cozinha, mas agora estou aqui e vou cuidar de você. Então ela banhou sua mãe e vestiu e penteou os seus cabelos. Puxa! Essa história, ela é recuperando o poder do feminino. Ela aceita a mãe de volta, limpa e veste. Ela abre o seu coração e aceita a louca que é a mãe que a rejeitou. Cada um de nós precisa aceitar de volta o feminino descartado para recuperar nosso pleno poder feminino. Se a mulher continua ressentida com a mãe por não ter recebido cuidado materno, ela permanece ligada a essa mulher. Uma filha numa eterna espera. Ela se recusa a crescer, embora para o mundo exterior pareça agir como uma adulta madura. Lá no fundo, ela sente sem valor e incompleta. Então, aceitar essa mãe que rejeita, essa mãe da dor, essa mãe sem mãe, olhar para esse lugar é necessário para a gente, para o nosso feminino, para a nossa vida adulta, para a gente crescer. Muitas mulheres não se dão conta de que limitam na vida por causa das mensagens que se receberam das suas mães, mães, avós, tias e amigas da família, durante a infância. Essas ladainhas serviam para imobilizar sua mãe e continuar a acorrentar o espírito da filha. Eu deveria ter sido, eu sempre quis ser. Você não sabe como é doloroso não ter nada meu. Eu nunca tive tempo para mim mesma. Se seu pai não me deixou. Não se meta em encrenca, não fira os sentimentos de ninguém. Eu não aceito, eu estou sobrecarregada, eu vou ficar maluca. Não sei como as outras pessoas conseguem, não sei como consigo suportar essa dor. Não consigo suportar essa dor. Era um comando direto para não sentir. Uma mãe americana de ascendência alemã disse à filha para não contar aos vizinhos nada do que sentisse. Não fazemos isso nessa família. Se a filha dissesse à mãe que está chateada com algo que haveria acontecido com seus amigos da escola, a mãe lhe dizia para não sentir assim. Para essa filha, recuperar a escuridão significa ir além da vergonha, para resgatar todos os sentimentos que escondeu de si mesma, por mais assustadores que possam parecer, para que ela possa encontrar a sua voz autêntica. O que é que você andou escutando? Porque você não se permitiu sentir? Porque sempre tinha alguém falando: ah, mas não é assim, ah, não faça isso, você vai engravidar, isso é uma coisa errada. E isso é o que cega o feminino. Essa negação dos nossos desejos, do nosso corpo, da nossa dor, da nossa intuição, porque não levaram a sério quando precisavam levar. A gente não se sentiu ouvida, a gente não se sentiu vista quando precisava se sentir. E aí isso fica dentro de nós. A vergonha e a culpa são os sentimentos que mais diminuem o brilho de uma pessoa. A vergonha, falem, procurem amigas. Você tem algum trauma que tenha uma vergonha, quebra ele, porque a vergonha nunca é tão grande. Se a pessoa que te ouvir rir ou você se sentir humilhada, é a história do patinho feio. Essa pessoa não serve para você. Busca a tua tribo, abre o teu peito para falar da vergonha com coragem. Se você tem alguma culpa, isso diminui a tua energia. Não tenha culpa porque seus antepassados não puderam, ou a sua mãe não pôde te ouvir, ou você está indo além dela.
Você está num lugar melhor que ela, porque você se esforçou mais, porque você teve mais oportunidade. Agradece as oportunidades que ela pôde, às vezes até a falta é o que a gente precisa agradecer, porque dá impulsionamento para a gente ir para a coragem. Então, a gente olhar e honrar a figura dessa mãe, que às vezes faltou, essas tias que censuraram, de olhar e falar assim: essas mulheres não tiveram acolhimento, essas mulheres não tiveram amizades verdadeiras. E quantas mulheres não tiveram amizades verdadeiras porque elas competiam muito entre si, porque a gente aprendeu que a mulher era uma rival. Principalmente as mulheres mais velhas, né? Aquela mulher é uma puta, ela pode roubar o seu marido, ela pode dar mole. As mulheres eram rivais. Então a gente precisa ressignificar esses sentimentos, esses traumas, essas falas. Então é um bom momento de você fechar os olhos assim, que fala que a sua mãe falou, que pode ter te machucado, que ela devia sentir. Uma fala básica, assim, que eu já ouvi e eu partilho aqui para não ter a vergonha, mas da minha mãe: você é burra. Você é burra, filhinha. Como fala para uma criança aprendendo a ler? Você é burra, filhinha. Isso Isso precisou ser ressignificado muito, muito tempo. Inclusive, falar para ela hoje em dia, falar: olha o que você falou, que lugar da ignorância, e poder ter uma boa relação, e dela assumir essa relação, dessa dor, desse trauma, mas que o trauma ainda fica, então você está sempre tendo que nutrir o trauma para você poder ressignificar, então buscar o que você tem a vergonha e tirar essa vergonha de você para resgatar todos os seus sentimentos que você andou escondendo de você mesmo. Aí ela vai contar a história de uma mulher que a mãe, acho que era surda ou cega, e ela fala: aprendi muito cedo a ser invisível, porque ela fazia a tradução de tudo para a mãe. Aprendi também que as outras pessoas queriam. Nunca tive a oportunidade de expressar o que eu queria. É, Outra coisa muito importante, que isso também eu acho que é um tabu que é muito pesado para o feminino. Filhas que não tiveram uma mãe que as apoiassem na infância sentiam que precisavam saber fazer tudo por si mesmas. Essa é uma postura típica dos filhos adultos de alcoólatras. Eles têm dificuldade de pedir ajuda e de buscar aquilo de que precisam depois de adultos, porque esse tipo de orientação nunca esteve disponível. Na idade adulta, continuam fazendo as coisas sozinhos, temendo que nunca possam contar com mais ninguém. Sentem que devem ter um desempenho perfeito para esconder aquilo que não sabem e que nunca foi ensinado. Então, é a síndrome da guerreira, a síndrome da perfeição, a síndrome daquela eu posso tudo. Aprender a pedir ajuda é um grande passo ao retornar ao seu poder pessoal. Aprender a pedir ajuda e se colocar vulnerável é um grande passo do feminino que se entrega. Então, é muito importante a gente valorizar o pedir ajuda e entregar quando a gente precisa, porque às vezes a gente está com aquelas 1000 camadas de guerreira e não consegue se colocar que precisa de ajuda, e ajuda é poder pessoal, as pessoas crescem com ajuda. É, Se eu aceitar minha mãe de volta como ela é, eu preciso ficar em paz com o fato de que não posso fazê-la me amar do jeito que eu quero ser amada. Nunca terei uma mamãe que me ame de verdade. Uma mãe, sim, mas não uma mamãe. Preciso aceitar minha mãe como ela é. Não posso me prender à dor de ter sido uma filha sem mãe, pois isso me impede de ser tudo o que eu sou. Durante um exercício de imaginação ativa, de entrar em contato com o seu aliado interior, a águia veio até mim e lhe pergunto: o que é que me prende? E ela responde: seu ressentimento prende você. Para de ficar ressentida com o que falta, com o que você não recebeu da sua mãe. Isso são desculpas para si mesma. Perdoe sua mãe. Use a visão da águia para ver além da sua perda pessoal. Senão seus sentimentos ficarão distorcidos. Não seja um rato que fica preso olhando para a ponta do próprio nariz. A águia é um animal de poder, pelos indígenas americanos. Os animais de poder são
arquétipos totêmicos. Ali tem um lobo, mulheres que olham com os lobos, esse arquétipo do lobo brincalhão, da força do feminino. A águia, ela voa alto, porque ela sai do emaranhado da confusão emocional para ver situações de cima com clareza. Então, às vezes, a gente precisa se afastar para ver situações com clareza. Por isso que, às vezes, o ressentimento, a gente está muito preso, a gente tem que dar um tempo, se afastar, arrumar um jeito. Às vezes, até sair, mudar de bairro, de estado, passar, tipo, um final de semana, fazer uma busca da visão, para você ter mais clareza daquilo que você precisa sentir. E aqui os conselhos dela. Peguem um caderno e escrevam, se quiser, porque isso é bom. Como você pode buscar a cura por você mesma? Você pode, quando você vai buscar essa cura desse feminino, começar a cultivar sua própria sensibilidade feminina, criando espaços para dar ouvidos aos seus sentimentos e a responder a eles. Tô com dor, tô com uma doença. Senta no escuro, senta no banho escuro, velas, conversa, pergunta, deixa a boca falar. Deixa o seu corpo falar. Crie espaço para dar ouvidos aos seus sentimentos. Ouvir seu corpo e respeitar os limites dele. Ouvir a sua intuição e não passar por cima dela. Escutar a voz da sua criatividade e respeitar cada aspecto de si mesma que queira se expressar nesse momento. Não importa o para quê, se você quer fazer uma coisa, quer pintar diferente, faça, porque isso tem um motivo que é da sua alma, e a alma não tem dúvidas. Cuide da sua segurança e tomar decisões acolhedoras em relação a si mesmo. Se acolha. É a coisa mais nobre que a gente pode fazer, às vezes a gente se acolher, assim, eu fiz isso, me acolher, vou me respeitar. Toma um chá de camomila, faz um escalda-pé e se acolha. Ao mesmo tempo que desenvolve uma resposta à sua vida interior, você pode tomar medidas no mundo exterior, fazendo o seguinte: realize seus sonhos. Por exemplo, se você tem o sonho de se tornar uma escritora, faça um curso de escrita, programe um tempo de escrita semanal ou diário. Ininterrupto, escreva. Se quiser mudar de carreira, pesquise alternativas na biblioteca ou na internet, ou invista em si mesma, indo a um consultor de carreiras. Coloque as mãos na terra, faça jardinagem, uma massagem, asse pão, observe os ciclos da natureza e tome consciência dos seus próprios ritmos em relação aos seus ciclos sazonais. Cultive e apoie suas amigas mulheres. Junte-se a algum grupo de mulheres e a cura ocorre dentro da matriz feminina. Procure mulheres para se curar. Vá a uma biblioteca ou livraria e consiga livros para pesquisar o sagrado feminino. Comece pelo oráculo da deusa, porque é muito bom. E participe do acolhimento em sua comunidade. Busque lugares na sua comunidade. Eu vou partilhar uma música aqui. Então, quem quiser dar uma paradinha, vídeo para tomar um chá. Tomar um chá não, é ir no banheiro, que a gente vai fazer uma meditaçãozinha rápida aqui, para a gente ver essa energia da deusa em nós. Então, vamos sentando o coração, respirando, encontrando o centro. Ah, vai fechando os olhos, encontrando o seu centro, inspirando pelos seus pés, mandando energia para os pés, para as mãos, para o corpo. Sente uma energia dourada que vai abrindo seu campo. Abre seu chakra cardíaco, coloca as palmas das mãos viradas para cima, coluna ereta. Pedindo licença aos nossos guias espirituais mentores para abrir esse trabalho. Inspira profundamente e solta todo o ar.
Mais uma vez. Solta o ar. E mais uma vez. Solta o ar. Na sua frente tem um jardim lindo, com um portal verde de flores de jasmim. Tão estrelinhas brancas e cheirosas, doces, aquele aroma doce. E você vai pisando nessa terra fértil, entrando nesse portal, pedindo licença para passar nesse espaço sagrado. E você vai se deparando com muitas jasmins e outras roseiras. Sentindo o vento passando sobre você. E a cada inspiração, um passo no coração da Mãe Terra. E você vai adentrando esse campo, vendo que esse jardim é circular. Borboletas, pássaros. E você pisa no chão e sente sua vulva e o seu coração. Pedindo licença a Dioralen, que é um guardião que trabalha nas jornadas xamânicas. Você vai caminhando e se depara com uma fonte bem bonita. Chega perto, as águas transbordam. Ela é transparente, ela é gentil, ela tem o ritmo do seu coração. De repente, a sua mãe chega na sua frente. Vocês dão as mãos. Se você sentir rejeição, olha nos olhos dela. Enxerga as dores dela. Querida mamãe, eu vejo agora tudo o que você passou. Eu sei que você fez o melhor que você pôde, por mais difícil que isso seja para mim. Atrás da sua mãe vão aparecendo uma fila de avós. A sua avó, a sua bisavó, e essas mulheres vão se conectando com fios dourados que saem dos úteros, até chegar ao útero da sua mãe e até chegar ao seu próprio útero, com uma cor dourada. Os seus corações vão se conectando com um fio verde. Sinta o olhar de cada mulher para você. Sinta o olhar da sua avó, atrás da sua mãe, o olhar da sua bisavó. São tantas mulheres que esse fio, ele é uma fila sem fim. Mulheres de muitos tempos, mulheres com muitas histórias. Esse fio verde vem do amor mais antigo da primeira mulher, que vai passando mulher em mulher, despertando cada coração até chegar a você. Querida mamãe,
Olha para sua mãe e fala: eu te vejo como você é. E eu sei que você fez o melhor que você pôde por mim. Eu vou te aceitar no meu coração, porque eu estou pronta para viver a minha vida, mamãe. Essas mulheres vão te abraçando numa espiral sagrado, formando um círculo de mulheres em espiral. E todas elas vão te passando as bênçãos e as forças, com uma energia verde e dourada. Recebe o amor, recebe em amor. Em perdão. Eu te vejo, mamãe. Eu te honro. Eu te honro, vovó. Eu te honro. Eu honro as minhas ancestrais. E eu estou pronta para receber o grande amor da grande mãe. Nesse momento, seu coração tem uma rosa verde e ao seu redor, esses círculos de mulheres é uma rosa verde e você está no centro dele. Abre os seus braços para a criação. Elas vão se tornando luz, você vai recebendo em amor, sentindo o seu campo inteiro vibrar em amor. Eu convido agora a minha primeira ancestral para adentrar no meu círculo de amor. E aparece a sua primeira ancestral, sorrindo para você, trazendo as bênçãos dela. Recebe em amor essa mulher. Ela é o espírito da deusa, é a sua velha sábia, a sua avó. Pede para ela algum presente, alguma clareza. Recebe com amor. Deixa ela te envolver no amor dela. Se ela te deu algum presente, algum amuleto, recebe no teu coração. E vai integrando o teu corpo. A sua arte, Senhora, viu a luz. A sua forma é um eterno mistério. A sua presença paira sobre as terras quentes. E eu, sua pequena criatura, faço a saudação. Ó minha grande rainha, ó minha grande mãe. Torna-te devota da deusa dentro de você, recebendo essa figura que vai te acolher. Sente o seu ventre, seu coração, brilhando com essa energia verde, conectando com todo o amor do mundo. Nesse momento você pode virar para essa fonte de água e honra as suas águas. Bebe dessa fonte, se lava nessa fonte, porque você é guardiã das suas águas internas, guardiã do seu coração, do seu amor próprio, da sua sabedoria.
E você sai desse espaço sagrado, voltando no caminho para o portal, pisando com os pés na terra, com o coração batendo, com o seu presente no coração. Agradecida pela sua inteireza, integridade, sabendo que você sempre pode retornar a conversar com essa grande avó. E você vai voltando para o seu corpo, para o seu templo sagrado, se abraça, sorria, se ame. Eu sou Nice Jourdan e agradeço por esse encontro com a Grande Mãe. Ficamos por aqui hoje. Arroba.